Em discussão. Peço a palavra, presidente. Com a palavra, o vereador Rafael Bueno. Bom, eu peço, enquanto estiver falando, telão, por favor. Uma história de 150 anos, que começa com uma viagem de 1 mês e meio em condições precárias, nos fundos de navio, agarrando-se à família e à esperança de um futuro do outro lado do oceano. Assim chegavam cerca de 400 italianos à costa brasileira em 21 de fevereiro de 1874. Pioneiros do movimento que atraiu mais de 1,5 milhão de pessoas nos seus 50 anos. A história de Caxias do Sul começa quando a região era percorrida por tropeiros, ocupada por índios e chamado Campo dos Bugres. Esse cenário começou a mudar em 1875, quando chegaram os primeiros imigrantes italianos em busca de um lugar melhor para viver. 2 anos após o início da ocupação, o território recebeu a denominação de Colônia de Caxias. Ao longo deste tempo, novas levas de imigrantes chegaram. Em 20 de junho de 1890, foi criado um município, desmembrado de São Sebastião do Caí. Hoje, Caxias do Sul é fruto da garra e da determinação herdadas dos imigrantes com a contribuição de outras culturas que foram abraçadas pelo povo, como a tradição gaúcha. Uma cidade vibrante, feita pelos mais de 500 mil moradores e que se consolida como o 2º maior município do Rio Grande do Sul em número de habitantes e a questão econômica. Nesta semana, celebramos a semana alusiva ao Dia Nacional do Imigrante. E quando falamos em imigrante, a primeira coisa que vem à nossa cabeça, nós caxienses, é o Monumento Nacional ao Imigrante. A sua pedra fundamental foi lançada em 1950 pelo presidente da República, Eurico Gaspar Dutra. A construção partiu da iniciativa de uma comissão comunitária, que realizou um concurso para definir o melhor projeto dedicado a homenagear os imigrantes italianos do Estado. A construção iniciou em 1951 e terminou em 1954, sendo inaugurado pelo presidente da República, Getúlio Vargas, em 28 de fevereiro. A fundição das partes de bronze ficou a cargo da nossa empresa, a Maesa. A destinação inicial do monumento foi alterada pela Lei 1801 de janeiro de 1953, que determinou que se homenageasse com ele não só os imigrantes italianos, mas todas as etnias que contribuíram para a povoação e progresso do Brasil, passando a ser um monumento nacional. O monumento é constituído por um grande grupo escultórico de bronze, representando um casal de agricultores, com uma criança nos braços da mulher. Às suas costas, ergue-se um obelisco com 3 imagens alegóricas em baixo relevo, ilustrando a posse da terra, o cultivo da terra e a aliança entre as forças civis e militares sobre a proteção divina, além da data de 1875 da fundação da cidade. A historiadora Rosana Pessini, doutoranda em turismo, presente no plenário, foi autora de um artigo sobre o monumento ao imigrante e revelou que os rostos da escultura foram inspirados nas feições do casal de imigrantes, Luigi Zanotti e Enrica Perini Zanotti, ambos octogenários em 1954. O senhor Luigi Zanotti já foi homenageado por este parlamento em 1975, por meio da Lei 2.230, de 11 de agosto, tendo seu nome atribuído a uma rua no bairro Planalto. Tendo em vista a homenagem não se estendeu à mulher, a esposa, a mãe, a trabalhadora Enrica Perini Zanotti, e entendendo-se que poderia ter sido homenageado o casal Zanotti naquele momento, solicitamos a devida homenagem que apresentamos em forma de lei. Eles foram integrantes da primeira leva de imigrantes italianos que chegaram aqui, na nossa cidade, em Caxias do Sul. Enrica Perini, conhecida carinhosamente pelo apelido de Rica, é filha de Guerino Perini e de Maria Perini. Nasceu no Tirol, região entre a Áustria e a Itália. Chegou ao Brasil com 8 anos de idade, em 18 de outubro de 1876, acompanhada dos pais e de dois irmãos, além de outros imigrantes procedentes do Império Austro-Húngaro, Tirol e católicos. Casou-se com Luigi Zanotti e passou a se chamar Enrica Perini Zanotti. O senhor Nelson Zanotti, neto do casal, que
está aqui presente conosco, aqui no plenário, viveu com os avós e fez relatos sobre a avó Henrica, a historiadora Rosana Pessini, numa entrevista que foi dada para o arquivo e para fazer a sua dissertação. Eu peço para declarar o voto, presidente. Acho que se ninguém mais se manifestar, para continuar no regimento. Em discussão ainda? Para declarar o voto, presidente. Encerrada a discussão, em votação, para declarar o voto, vereador Rafael Bueno. Bom, para seguir então, Dona Henrica rezava muito, não passava uma noite sem rezar o terço. Ela fazia o trabalho doméstico, ia também à roça, mas não seguidamente porque tinha os filhos para cuidar. E eram 10 filhos que ela teve, a Dona Henrica. Nos domingos, a família costumava ir à missa na catedral e depois, quando foi construída a igreja de Lourdes, começaram a frequentar a igreja. Deslocavam-se todos sempre a cavalo. Depois da missa, muitas vezes se encontravam com as irmãs da avó. Os homens gostavam de jogar mora e cantavam. E as mulheres não só jogavam, como também faziam tricô e trançavam a palha para fazer os chapéus. A casa onde a Dona Henrica morou foi construída em 1961 pelo marido, seu Luigi. Hoje a casa pertence ao seu neto, Nelson. Uma curiosidade sobre o imigrante. Segundo o Nelson, que está aqui presente conosco, a avó dizia que o bebê no colo da estátua do imigrante era ele, mas provavelmente falava isso para agradá-lo. Então, quem sabe, ainda é uma curiosidade a ser investigada, né, Rosana? A importância do papel da mulher na nossa sociedade cresceu. A mulher conquistou os direitos civis e políticos, ganhou acesso à educação e ingressou em um mercado de trabalho anteriormente dominado por homens. A mulher passou a ocupar posições de destaque na política, nos negócios, na ciência, na cultura, desafiando as normas até então tradicionais. Apesar da importância do papel das mulheres na sociedade e dos progressos recentes, desafios são persistentes, como as disparidades salariais, a violência de gênero, continuam a um tema a ser enfrentado. O papel da mulher na sociedade é ser protagonista da sua vida e escolher qual caminho quer trilhar. Mais uma vez eu quero agradecer a Rosana, doutoranda em turismo na UX, que fez toda essa pesquisa histórica e trouxe essa proposta para valorizar uma mulher imigrante, italiana, mas caxiense, para que a mulher seja protagonista e lembrada na história. Nada melhor aqui a todos que estão presentes fazer essa justa e reconhecida homenagem neste ano que completamos 150 anos da imigração italiana do Brasil, 70 anos da obra do Monumento ao Imigrante e, principalmente, estamos na Semana Alusiva ao Imigrante. Eu quero dedicar essa lei, colegas vereadores e vereadoras, como forma de homenagear e agradecer todas as mulheres, migrantes, imigrantes e também as caxienses. E para finalizar, sei que encerrou meu tempo, eu gostaria só de citar as pessoas que estão aqui presentes, que saíram da sua residência para vir prestigiar esse projeto de lei. O seu Nelson Zanotti, neto da Dona Henrica, a Celestina Zanotti, também neta, a Gentila, minha amiga Gentila Salvador, a Pierina Zanotti, também neta, o Heitor Sequete, familiar, Leonir Zanotti, bisneto, Luciano Zanotti, bisneto, Andréa Zanotti, bisneta e a Josiane Zanotti, também bisneta. E mais uma vez agradecer a todos, a casa que ajudou muito, em nome da minha assessora Andréia, que ajudou nessa lei, porque como nós temos um projeto, presidente, que tem que ter todas a ficha, né? A Dona Henrica não tinha, né? Porque quando ela completou seus 80 anos é que foi feita a imagem dela, a escultura do Monumento Imigrante. Então, parabéns a vocês, agradecer que os rostos de vocês, os cabelos brancos, ajudaram a construir a cidade de Caxias do Sul, que ela hoje. Tem muitas coisas a melhorar, mas graças a vocês que forjaram essa cidade de sucesso que ela é hoje. Meu muito obrigado. Obrigado. Encerrada.